Meu nome é Paulo Sérgio Duarte, sou professor de História da Arte e estou aqui para dar um curso à distância para vocês sobre a Land Art, o momento em que a arte sai dos museus, sai das galerias, sai da própria cidade e, nesse momento, ela se torna outra coisa absolutamente inédita na história da arte. É o que chamamos Land Art, e isso se dá no final dos anos 1960. É importante esse momento para flagrar uma mudança muito radical da arte em relação ao que ela tinha sido do século XIX até então, como arte moderna, para nesse momento, nos anos 60, se tornar o que nós vivemos até hoje, que é a arte contemporânea. Então, nós vamos flagrar um dos movimentos importantes para nós compreendermos a passagem da modernidade à contemporaneidade. Para compreendermos esse momento, é importante compreender algumas questões mais gerais, por exemplo, da relação do homem com a natureza. Ao contrário dos outros animais, o homem interfere de modo radical na natureza. Ele modifica a natureza, ele transforma a natureza. Ele não trabalha a natureza como uma abelha, um macaco, um tigre, um leão. A relação dele é inteiramente diferente. Ele não somente, muito precocemente, na pré-história mesmo, inicia as práticas agrícolas, ou seja, ele usa a natureza para produzir alimentos que ele vai semear e colher. Ele interfere na natureza criando caminhos, mais tarde, estradas. Mais recentemente, no início ele cria apenas rodas d'água para a produção de energia para um moinho, para moer grãos de trigo. Era um uso mais simples da natureza. Mesmo o vento ele usa para esses moinhos ou as rodas d'água, mas mais tarde ele vai usar criando barragens, verdadeiras barragens enormes que mudam os cursos do rio, que interferem decisivamente nos cursos do rio. E essas barragens vão ser utilizadas para produzir energia elétrica, isso já no século XIX e durante todo o século XX. Essas interferências do homem da natureza, desde as barragens até rasgar com autoestradas de várias pistas, mantém uma relação muito diferente das dos animais com a natureza. Ou seja, o homem interfere e modifica a natureza. E nessa modificação da natureza, muitas vezes, ele pode prejudicar sua própria vida, né? Sua própria vida humana, ou seja, a própria vida da sociedade. Mas, mesmo assim, se nós observarmos a história da arte, nós vemos também que o homem se preocupou muito com a natureza de um outro modo. Ele se relaciona com a natureza também na arte de uma forma positiva. Ele exprime sua admiração e seu amor pela natureza na arte, na pintura de paisagem, por exemplo. Nas mais diversas culturas, como nós vamos ver aqui, o homem se utilizou da natureza e em diferentes momentos da sua história. Uma das manifestações que nós vamos ver, por exemplo, é na pré-história, no Ocidente, na Grécia, numa ilha que os italianos chamavam de Santorini e os gregos chamavam, e a chamam até hoje, Thira. Em Thira nós temos uma manifestação clara de uma paisagem pintada na pré-história grega. Vocês viram essa paisagem que eu acabei de chamar a atenção para vocês visitarem? Nós podemos ver e observar que não se trata de um privilégio do Ocidente, não, essa relação com a natureza.
nós vamos ver, por exemplo, no Oriente, na China. Os chineses, há milênios, são exímios pintores da natureza, pintores da paisagem. Então, nesse gênero da pintura da paisagem, nós vamos visitar agora exemplos da China em diferentes momentos e ver alguns detalhes de como esse tratamento da paisagem pelos chineses relaciona o homem com a natureza de uma forma muito delicada. A natureza muito exuberante e o homem uma figura menor diante dessa generosidade da natureza. Nós vamos ver que não somente na China, como no Japão, também houve uma preocupação muito grande em diferentes épocas da relação do homem com a natureza na arte. As paisagens japonesas chegam a requintes que se aproximam muito dos requintes chineses. E nós vamos agora fazer uma visita a essas paisagens, chamando a atenção de que elas pertencem a diferentes momentos e influenciaram a história da arte japonesa de paisagem com diferentes linguagens. Quando nós examinamos essa relação da arte e natureza na história da arte no Ocidente, nós verificamos, por exemplo, que na Idade Média, praticamente por causa da forte influência da pintura bizantina na pintura ocidental, a arte da natureza quase que desaparece. Em pleno gótico nós vemos poucas representações da natureza, mas surge um indivíduo aí, um grande artista, um verdadeiro revolucionário, que no final do século XIII, início do século XIV, reintroduziu a paisagem na pintura ocidental. Foi Giotto. Esse nome é importante vocês guardarem. Giotto. A sua vida de Cristo, por exemplo, que está retratada em Pádua, na capela da família Scrovegni, e antes mesmo, a vida de São Francisco, retratado na Basílica de Assis, tem inúmeros cenários que se passam com um fundo da natureza. No caso da Capela Scrovegni, isso é muito importante, porque é uma vida de Cristo toda narrada com os personagens na terra. Porque isso é uma diferença muito importante, porque na pintura gótica do seu tempo, antes dele, e mesmo algum tempo depois dele, toda a vida dos santos de Cristo, retratos de Cristo, retratos da Virgem, tudo se passava sob um fundo dourado. Ou seja, a Virgem em majestade, ou seja, em majestade, sentada num trono, está no paraíso. E esse fundo dourado significava o paraíso. A mesma coisa para Cristo, em majestade, sentado no trono. Os anjos, os apóstolos em torno deles, todos estão sob um fundo dourado, porque esse fundo dourado representava o paraíso. Isso era uma influência de Bizâncio. Quando Giotto modifica isso, há uma mudança que vai preparar a arte ocidental para o Renascimento. Giotto passa e narra toda a vida de Cristo num longo episódio de dezenas de afrescos na Capela dos Scrovegni, que começa com São Joaquim, o pai da Virgem, sendo expulso do templo, porque já era velho e não tinha um filho ainda, e vai para o campo, se exila no campo. Ele vai estar numa montanha com carneiros e pastores. Isso era uma novidade absoluta na pintura daquele tempo. Essa relação
de colocar a vida sagrada, a vida do Novo Testamento na terra e não colocá-los sempre no paraíso com a representação dos anjos, dos apóstolos, da Virgem de Cristo sobre um fundo dourado. Aqui, tudo vai se passar na terra. Logo depois a própria cidade aparece, porque quando São Joaquim recebe lá na montanha o aviso de um anjo de que Santana está grávida e ele vai ser pai, ele desce e vai encontrá-la no portão de Jerusalém e há um gesto de uma delicadeza absolutamente única para aquela época. Nós flagramos São Joaquim beijando Santana no portão de Jerusalém. E assim todo o percurso da história de Cristo, depois da anunciação do seu nascimento, se passa tudo aqui na terra com representações, seja da cidade, seja da natureza. Essa novidade vai influenciar muito a pintura renascentista e vai modificar uma relação do homem com a natureza na história da paisagem. No Renascimento, isto é, no século XV, né? Ou como chamam os italianos, o Quattrocento, a relação é outra. A relação modifica-se muito por causa de uma dinâmica que aconteceu na história. Ou seja, a Europa se abriu, as cidades começaram um intercâmbio maior entre si, há trocas culturais entre as cidades europeias. Lembremos que ainda não existem nações, ou seja, nós chamamos de Itália, mas a nação italiana não existe, essa só vai ser formada depois mesmo da independência brasileira, em meados do século XIX, que se surge a nação italiana. Eram cidades-estados, cada cidade era um estado. E o intercâmbio era muito importante entre os artistas dessas cidades. E mesmo no norte da Europa, não havia uma unificação na Alemanha, não havia uma unidade de Estado-nação tal qual nós conhecemos mais tarde. Então, essas cidades trocam e permeiam entre si a experiência. Mas há uma questão muito interessante, uma reviravolta na cabeça dos seres humanos europeus nesse momento. Há uma preocupação com a verossimilhança, em ser verossímil. E para os artistas, ser verossímil é pintar o que eles estão vendo. E para isso, eles vão precisar ser protocientistas, ou seja, os pioneiros da ciência moderna. Os ateliês dos artistas nessa época eram verdadeiros laboratórios de ciência. Eles estudavam meteorologia para melhor representar o céu e as nuvens. Eles estudavam astronomia para melhor representar o céu com suas estrelas à noite. Eles estudavam zoologia para melhor representar os animais. Eles estudavam botânica para melhor representar a natureza. Eles praticaram anatomia antes dos médicos, no início do século XV, no início do Quattrocento, quando a igreja proibia radicalmente que os cadáveres fossem dissecados. E eles dissecaram cadáveres para melhor compreender o corpo humano e melhor representá-los. Ou seja, foi um momento único em que arte e ciência andaram de mãos dadas. E nós vamos ver exemplos agora disso, sobretudo na pintura de paisagem daquele tempo, ou seja, na relação dele com a natureza. Vamos agora, vista essa experiência que vai atravessar o Barroco, vamos dar um grande salto
até o século XVIII, quando a paisagem, por exemplo, na pintura inglesa, vira um gênero muito especial. Ou seja, os artistas ingleses se dedicaram ao gênero da paisagem com muito esmero. E nós vamos ter agora diversos exemplos dessa dedicação. Em Millet, por exemplo, no século XIX, um grande artista francês, nós vamos ver uma relação, uma experiência de relação do homem com a natureza já diferente. Millet estava preocupado em retratar pessoas humildes, camponeses, trabalhando a terra, ou, por exemplo, depois de uma jornada de trabalho, um momento da reza, de agradecer por aquele mais um dia de sua vida a o Deus Todo-Poderoso no qual eles acreditavam. Logo depois desse realismo ao qual me referi na pintura francesa, é importante lembrar que a França se torna realmente o centro de renovação da arte no Ocidente. Ou seja, na França, praticamente é fundada a arte moderna. Um personagem muito interessante. Ele se chama Edouard Manet. Nós vamos observar agora uma pintura de Manet que, na época, chocou críticos, historiadores e, sobretudo, uma burguesia nova, neófita, que gostava de imitar os trejeitos da aristocracia. E ela se ofendia porque ele estava tratando exatamente da vida moderna burguesa. É o quadro Déjeuner sur l'herbe, que é um piquenique no gramado, a tradução literal, né, disso. Esse Déjeuner sur l'herbe, na época, ele apresentou para entrar no salão. O salão era o momento de realmente de canonização de uma obra de arte, ao ser aceita. Uma obra lá no salão. Claro, o Déjeuner sur l'herbe foi recusado. É uma obra muito poderosa e muito revolucionária. Quando nós a observamos que tanto pelo tema, ou seja, pelo assunto dela, ela é revolucionária para a época, como também pela a forma com que ela é pintada. O tema são burgueses contemporâneos, pessoas da alta classe média, da burguesia mesmo, fazendo um piquenique. E são dois casais. No primeiro plano, a mulher está nua. Os homens estão vestidos, sentados sob as árvores. E um pouco mais ao fundo, uma mulher está se lavando, tomando um banho. Mas nós diríamos que ele sugeriu ali que ela estaria se lavando depois de uma relação sexual, já que a primeira mulher está em primeiro plano nua. Ou seja, aqueles dois casais não apenas foram fazer um piquenique, como foram aproveitar melhor aquela jornada, da melhor forma possível. E isso não agradou em nada o gosto da época. O fato de estar retratado ali, não deuses do passado, mas pessoas do presente. Mais do que isso, do ponto de vista formal, há uma série de licenças poéticas experimentadas por Manet. Os casais estão sob as árvores, mas sob eles não há sombra. Pelo contrário, embora sob as árvores, a luz emana
diretamente das figuras retratadas, principalmente do corpo nu da mulher em primeiro plano. Isso era uma transgressão formal absurda para os olhos da época. Como pode pessoas que estão sob as árvores serem retratadas com uma luz vindo delas mesmas? Isso é uma transgressão. A outra transgressão que há é uma desobediência muito sutil aos princípios da perspectiva que tinham sido fundados no Renascimento, as questões da representação da profundidade. Hoje, quando nós trabalhamos com máquinas fotográficas e trabalhamos com teleobjetivas, por exemplo, nós observamos esse fenômeno de ver o fundo se aproximar da figura em primeiro plano pelo efeito da teleobjetiva. Esse efeito os fotógrafos chamam esse efeito de telescopagem, ou seja, o achatamento da imagem que faz o fundo se aproximar dos planos anteriores por efeito da teleobjetiva. Pois Manet, no Déjeuner sur l'herbe, exercita isso e faz com que aquela mulher que está no último plano, se lavando, seja aproximada dos planos anteriores por esse efeito de telescopagem. Ela era para estar naquela distância representada numa dimensão bem menor, se fosse obedecida rigorosamente às leis da perspectiva. Essas são algumas das transgressões formais de Manet. Mas o mais interessante também na história dessa obra, que é uma obra sem dúvida que marca muito o início da arte moderna, é a questão de que Manet estava se inspirando numa obra renascentista. Se inspirando não, literalmente citando uma obra renascentista. Uma gravura de Raymonde que reproduzia um desenho, um trabalho de Rafael Sanzio. E ele pegou um detalhe secundário dessa gravura, onde 3 deuses ou 3 semideuses estão sentados e conversando entre si, 4, e ele pega esse detalhe que está no canto direito da gravura, do julgamento de pares, ele pega esse detalhe secundário em relação ao tema principal da gravura, que era o julgamento de pares, e ele vai usar isso como motivo para pintar a sua grande obra, o Déjeuner sur l'herbe. Muitos contemporâneos de Manet não notaram essa citação. A pintura foi recusada, não foi aceita e ele participou com essa obra do Salão dos Recusados. Já era uma maneira de uma série de artistas revolucionários que não eram aceitos no salão pelos seus valores acadêmicos manifestarem sua oposição a esses valores acadêmicos. Então, nós vemos nessa pintura da natureza, no Déjeuner sur l'herbe, uma revolução que é o início de um tratamento moderno de um tema que já era clássico. Logo depois de Manet, e influenciado por Manet, se passa um outro movimento muito conhecido na arte francesa, que também modifica muito a relação entre arte e natureza na história da arte. É o surgimento do impressionismo. Hoje todo mundo sabe o que é impressionismo, hoje todos gostam dos impressionistas. Mas não pensa que na época foi assim. Um grande historiador da arte, francês, Pierre Francastel, na sua História da Pintura Francesa, ele relata que os impressionistas que fizeram o seu primeiro salão no estúdio de um fotógrafo, o fotógrafo Nadar,
para mostrar suas obras em 1874, só a partir dos anos 1930 eles passam a serem reconhecidos. Os impressionistas de 1874 até 1930 não eram nada populares. Para nós hoje é muito absurdo imaginar, né, um problema desse tipo, mas era a resistência dos valores estéticos acadêmicos contra os valores transformadores de uma arte que revolucionava o modo de como olhar a natureza. O nome impressionismo vem de uma forma pejorativa, ou seja, o Salão dos Impressionistas, o primeiro Salão dos Impressionistas, não era chamado Salão dos Impressionistas. Mas ali foi mostrada, nesse salão, no ateliê do fotógrafo Nadar, foi mostrada uma obra de Claude Monet, que tinha como título Impression Soleil Levant, ou seja, impressões no nascer do sol. E esse nome fez com que um crítico, na época, tratasse para denegrir aqueles pintores que modificavam de uma forma muito radical o modo de ver a natureza e resolveu chamá-los de, a partir desse título da obra de Monet, trata-se de impressionistas. Quando Louis Leroy, no jornal Charivari, tratou sarcasticamente os artistas que tinham chamado o seu salão de Salão da Sociedade dos Artistas Pintores, Société des Artistes Peintres, e ele chamou de impressionistas, ele não sabia que ele estava forjando um termo que ia entrar definitivamente para a história da arte. Já em 1877, esses mesmos artistas que se auto-intitulavam Société des Artistes Peintres, Sociedade dos Artistas Pintores, no seu terceiro salão, em 1877, adotam o nome de Salão dos Impressionistas. E foi assim que eles passaram a ser conhecidos na história da arte. E o movimento deles, o impressionismo, é um capítulo importantíssimo da passagem da arte acadêmica para a arte moderna, depois das grandes contribuições de Edouard Manet. Lembremos que dois movimentos anteriores já contribuíam para essas modificações, embora dialogando, às vezes até intensa e excessivamente, com a arte do passado, que era o neoclassicismo e o romantismo. Mas Edouard Manet estabelece um corte muito importante com a sua obra, e os impressionistas, como Monet, não mais Manet, hein? Claude Monet, não Edouard Manet. Claude Monet, Renoir, Degas e tantos outros vão criar um clima de relação com arte e natureza absolutamente inédito. Na verdade, se você prestar atenção, há um momento em que os artistas estão muito interessados no progresso da ciência. E eles estavam interessadíssimos no progresso da ótica e particularmente da experiência sensorial do olho. E a partir dessas pesquisas, eles tentaram aplicar essas conquistas da ciência na sua experiência poética, pictórica, na superfície da tela. Então, são as sensações ópticas, tudo o que acontece entre o olho do pintor
e o objeto que ele está representando, essas interferências óticas é o que eles estão interessados em pintar. Então, o Monet realiza experiências que são famosas, com temas muito banais. Por exemplo, montes de feno num campo depois da colheita. Depois que os agricultores coletam o feno, eles formam montes. Ele repetiu inúmeras vezes essa mesma experiência de pintar montes de feno na natureza. E esses montes de feno são diferentes sutilmente uns dos outros, dependendo da hora em que eles foram pintados. Porque Monet estava preocupado principalmente com a experiência óptica, dos efeitos da luz sobre o motivo, sobre o tema. Outro exemplo de Monet muito conhecido e famosérrimo é quando ele já tem uma casa em Giverny, próximo a Paris, e que tem o lago com as famosas ninféias, as ninféias. Então, ele pinta muito, diversas vezes as ninféias, e fazendo às vezes pinturas monumentais que hoje estão em Paris, na Orangerie. São pinturas monumentais que ele pintava lá em Giverny, que é a experiência dele observando as ninféias sob as águas, flutuando embaixo da superfície da água, essas flores, essas plantas. E as diversas modificações que haviam sob os efeitos da luz na água e dependendo da hora do dia em que eram pintadas também. Então, são essas experiências que tem em Claude Monet um exemplo maior que os impressionistas estavam interessados. E nós vamos agora visitar diversas obras impressionistas para ver como essas experiências ópticas pintam, sobretudo, uma distância, a distância entre o olho do pintor e o motivo e o objeto que ele está pintando. E ele capta os acontecimentos ópticos, tudo o que está acontecendo durante o momento em que ele pinta entre seu olho e o motivo que está sendo pintado, o tema que está sendo pintado, o modelo que está sendo pintado. Vamos ver? Vamos ver Monet, vamos ver Renoir, vamos ver Degas nessas experiências, entre tantos outros, nessas experiências do chamado impressionista que Leroy, no Charivari, tratou tão sarcasticamente e eles sabiamente souberam adotar e deram nome a um capítulo da história da arte moderna. Os grandes movimentos posteriores ao impressionismo na arte moderna continuam tendo como centro de gravidade a França. Não por acaso, o grande filósofo e pensador alemão Walter Benjamin chamou de Paris de capital do século XIX. Ali foram forjados os princípios mesmo da arte moderna. E no início do século XX nós vemos surgir dois movimentos interessantíssimos: o fauvismo e o cubismo. O tratamento da natureza nesses dois movimentos já passa por deformações que estão muito longe de qualquer fidelidade ao que nós observamos quando observamos uma paisagem. Agora o artista está inteiramente dominado para como a obra se organiza de dentro para fora. Mas quem foi que criou essa nova organização tão radical que foi dar no fauvismo e no cubismo? Foi um artista nascido na Provence, no sul da França, em 1839, chamado Paul Cézanne. Ele irá morrer
em 1906. Esse artista foi responsável por uma verdadeira revolução na história da arte moderna. Ele realmente, ao pintar paisagens, ele as pintava segundo as necessidades internas do quadro, segundo as necessidades internas da pintura, sem preocupação com fidelidade ao modelo. Ele repete inúmeras vezes o mesmo tema. Por exemplo, um dos temas muito queridos dele era a Montanha Santa Vitória, que ficava perto do seu ateliê, La Montagne Sainte-Victoire. Ele repete inúmeras vezes. Nenhuma dessas pinturas se parece com a outra. Elas têm diferenças enormes de uma para outra, para qualquer olho um pouco mais bem educado, para um olho que realmente gosta de arte, para um olho que realmente reconhece na arte uma forma de conhecimento específico, diferente do conhecimento religioso e diferente do conhecimento científico. A arte é uma produção de conhecimento diferente daquele religioso, que precisa da adesão cega aos dogmas de uma fé, de uma determinada fé, para que ele realize a sua revelação no indivíduo que acredita cegamente nos dogmas. Diferente do conhecimento científico, que domina o objeto e constrói as leis internas de como aquele objeto se constitui, seja uma folha de uma planta, seja a célula dessa folha, seja uma simples ameba, seja o deslocamento de um corpo no espaço. O conhecimento científico interessa-se pelas leis internas, ele domina e controla o objeto e estabelece as leis internas do funcionamento. A arte não. A arte conhece por uma experiência única, que é a experiência de experimentá-la. Você não pode ter conhecimento artístico sem a experiência da arte. Portanto, a arte só fornece seu conhecimento depois de você experimentá-la. Ninguém pode falar nada sobre a nona de Beethoven se nunca escutou. A nona sinfonia de Beethoven só é a obra universal, tão comemorada em tão diferentes culturas, em das diferentes épocas, porque foi escutada. Antes de escutá-la, você não pode dizer nada sobre ela. Sobre a obra de arte, uma pintura, a mesma coisa. E Cézanne é um momento revolucionário na produção do conhecimento específico da arte moderna. Eu lembro bem que há, na ciência, problemas inteiramente diferentes desse. A ciência pode formular hipóteses científicas que só serão comprovadas experimentalmente anos, décadas depois. E a teoria, então, se confirma. Na arte não existe isso. O conhecimento artístico se dá a partir da experiência da obra de arte. E Cézanne demonstra isso muito claramente. As maçãs dele, nas naturezas mortas, estão sobre a mesa, mas se estivesse no mundo real daquela forma, elas teriam rolado da mesa e caído. Mas por que não cai? Porque elas não são maçãs, elas são a pintura. Pintura não cai do quadro. As montanhas Santa Vitória são fatiadas, são segmentadas em diversas pinceladas curtas. Na época isso era absolutamente moderno. Não há um retrato da Montanha Santa Vitória. Há uma pintura da Montanha Santa Vitória que não é mais a Montanha Santa Vitória. Por isso elas podem ser diversas Montanhas Santa Vitória sob o pincel de Cézanne. Quando ele pinta a Baía de Eustáquio, quando ele pinta a cidade, o vilarejo perto da Bahia, ou a pequena casa embaixo da montanha, nada quer a fidelidade fotográfica. A fotografia tinha sido uma invenção muito importante para liberar o pintor, o artista,
da necessidade da verossimilhança. Para ser verossímil, bastava a fotografia, uma nova arte que havia sido inaugurada. E não por acaso os impressionistas de que eu falei fizeram em 1874 a sua primeira exposição no ateliê de um fotógrafo. Mas Cézanne não. Cézanne está convivendo com os impressionistas, mas construindo uma obra absolutamente inédita. Por isso, mais tarde, Picasso e Braque, Matisse dirão: ele é o pai de todos nós. Vamos agora ver como Cézanne pinta as montanhas Santa Vitória. Na verdade, é uma montanha Santa Vitória, que se multiplicam no seu ateliê, nas suas experiências ao ar livre, de apreciá-la e pintá-la olhando a montanha, e ele a faz sempre diferente uma da outra. Nós vamos ver também, e é necessário ver também um pouco, um tema diferente da paisagem, que é o tema da natureza morta, para observar a importância e a grandeza da Revolução de Cézanne, ou, como podemos chamar, a Revolução Cezanniana. Depois de Cézanne, dois pós-impressionistas são muito importantes para a gente tratar desse assunto da paisagem. São eles Van Gogh e Seurat. Van Gogh é impressionante a relação dele com a natureza. Uma paisagem de Van Gogh parece inverter a questão e os problemas dos impressionistas. Enquanto os impressionistas queriam pintar todos os acontecimentos ópticos que ocorressem entre a sua retina e o motivo e o objeto que ele estava pintando, Van Gogh parece inverter esse problema. Ele quer que a retina dele encoste no objeto, encoste no campo de trigo, a retina encosta na estrela, encosta na noite, encosta na torre da igreja, encosta na flor. É o contrário de um impressionista. É um pós-impressionista que vai tratar a questão diametralmente oposta. Ou seja, é como se não houvesse distância entre seu olho e o objeto que ele está pintando, mesmo que este seja uma noite estrelada. É muito importante que a gente visite muitas obras de Van Gogh para compreender a dimensão de sua contribuição tão original na história da arte, na sua curta vida. O outro artista que eu queria chamar a atenção sobre a sua relação com a natureza é Georges Seurat. Georges Seurat tinha uma grande ilusão. Vivendo no final do século XIX, ele foi contemporâneo de grandes conquistas da ciência. E ele pensou que poderia fundar uma ciência da pintura baseada exclusivamente nas conquistas das teorias ópticas sobre as cores. E ele pensou que ia criar um método objetivo de pintar, uma grande ilusão. Ele criou uma pintura que, como Van Gogh dizia, ele está pensando que está criando um método objetivo de pintar. Daqui a alguns anos, nada será mais reconhecido à distância do que um Seurat. E foi isso mesmo, Van Gogh tinha toda a razão. Seurat, ele segmenta o acontecimento óptico nas cores que estão produzidas, a partir das cores que se formam. Aquela cor que vai ser resultado de uma síntese óptica na nossa retina. Quando nós nos aproximamos, aquela cor desaparece e está dividida em diversas cores, cuja síntese é o resultado que à distância aparece como uma cor definitiva do quadro ao nosso olho. Isso foi chamado pelos críticos da época de pontilhismo, mas na verdade é uma grande pintura de análise concreta
da formação das cores na experiência óptica humana. E Serra tratou de paisagens com esse método. E um dos seus quadros mais famosos, que se encontra em Chicago, no Art Institute de Chicago, se chama La Grande Jatte, ou Un après-midi de dimanche à La Grande Jatte, onde ele flagra uma das conquistas da vida moderna, que é o domingo feriado, o fim de semana. Era uma novidade essa conquista do trabalhador de ter seu fim de semana disponível, de não precisar trabalhar mais no fim de semana, de ter uma semana curta de 6 dias e ter o domingo livre. E ele flagra diversas classes sociais no Bois de Boulogne, próximo ao Bois de Boulogne, na Ile de la Grande Jatte, próximo a Paris, nessa tarde de domingo. Esse quadro é uma interessante experiência de interação entre seres humanos e natureza, numa experiência absolutamente moderna, eu repito, porque é uma conquista, o motivo, o tema é moderno. Esse fim de semana, as pessoas descansando, tendo um domingo de lazer, e ao mesmo tempo esse bosque, esse bois na Ile de la Grande Jatte, esse bosque que é também uma construção humana, uma invenção humana da paisagem, ou seja, é um paisagista absolutamente novo, essa experiência de Serra. E nós vamos ver outras pinturas de Serra, como jovens banhistas na beira do Sena, e vamos ver até uma paisagem que não tem nada de natural, mas que seria a paisagem por excelência que o Serra gostava e estimava no coração, que é uma pintura da Torre Eiffel. Isso sim, essa máquina, né, gratuita, de puro elogio às conquistas da engenharia humana. Isso sim era um objeto da nova natureza, entre aspas, que o Serra gostaria de pintar e realmente pintou numa pequena tela. Agora, lembremos do La Grande Jatte, Un dimanche à l'après-midi à La Grande Jatte, como uma grande nova experiência de relação entre arte e natureza nesse momento.